Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom estar com vocês nessa oportunidade para compartilhar a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Josué e a Deus por nos dar essa grande oportunidade de estar conectado com vocês online para trazer uma palavra. E eu estou seguro, eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite, porque a sua palavra não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Para isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia juntamente comigo em 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 12. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 12 é a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você nessa oportunidade. Enquanto você encontra, eu quero dizer aqui para vocês o tema da palavra. Você que gosta aí de escrever, de registrar de alguma maneira as palavras ministradas na sua igreja, o tema é Combata o Bom Combate, que por sinal é a primeira frase do versículo que nós vamos ler. 1 Timóteo 6 e 12 diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado, da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Combata o bom combate da fé. Esse é o tema da ministração para esta noite. Esta fé a qual você fez a confissão diante de muitas testemunhas. Eu creio que a grande maioria de vocês confessaram Jesus como seu Salvador diante de uma congregação, de uma igreja, de um culto doméstico, diante de testemunhas. Diz o texto que nós lemos: tome posse desta vida eterna que Deus já lhe concedeu por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. É interessante pensar, em especial nesses dias que nós estamos passando e estamos vivendo, que todos somos participantes do mesmo problema, do mesmo desafio. Eu aqui na Espanha, vocês em Portugal, pero estamos sofrendo as mesmas dificuldades. E eu meditava um pouco acerca de problemas. E é interessante pensar que problemas, eles são consequências da vida. Não? Só passa por problemas aquele que está vivo. Então, é consequência de viver ter problemas. Os mortos não têm conta para pagar, não estão preocupados com a sua saúde, não estão preocupados com nenhuma enfermidade, até porque já não padecem mais desses problemas. Só nós, os vivos, temos problemas como esse. E enquanto você estiver vivo, terá problemas. E todos nós queremos encontrar com Jesus, mas ninguém quer morrer, pelo menos agora. Ao contrário, nós fazemos tudo o possível para prolongar a existência e a vida nesta terra. Então, se você quer viver, eu tenho certeza, eu quero viver, você quer viver, todos nós queremos viver, precisamos admitir e entender que conviver com os problemas é uma consequência da vida. Estar vivo é lidar com problemas e é ter problemas de diversas naturezas. Problemas familiares, problemas às vezes no matrimônio, na igreja, no ministério, na saúde, nas finanças. Agora, olha que interessante, nossa capacidade de resolver os problemas é o que nos distingue um do outro. Porque por problemas todos passamos. Ainda que os problemas sejam diferentes, o meu seja diferente que o seu, é a nossa capacidade de gestionar estes problemas e os desafios que a vida vai nos trazendo é que vai diferenciar eu de você e você do seu irmão. Líder, e eu sei que eu estou falando para alguns líderes neste momento, líder é aquele que tem a capacidade de resolver problema dos outros, não só os seus.
Porque resolver os nossos problemas pessoais é uma obrigação. Se nós não resolvermos, quem vai resolver por nós? Na verdade, é nosso dever. Agora, o líder, ele não só resolve os seus problemas, como ele também resolve os problemas dos demais. Não é assim? Quando está um problema, uma confusão, aí chega o líder, traz uma solução e todo mundo fica aliviado. Uau, ela resolveu o nosso problema. Então, se você é líder ou almeja ser líder na casa de Deus ou na empresa onde você trabalha, você precisa ficar craque, mestre, especialista em resolver problemas dos outros, porque isso vai fazer com que você tenha uma liderança diferenciada. Bom, já que os problemas na vida, eles são uma realidade, eles vão acontecer cedo ou mais tarde, e muitos deles são inevitáveis. Por exemplo, esse problema do coronavírus que nós estamos passando, né, do Covid-19, para nós, civis, é um problema inevitável. Por mais que nós devemos e estamos tomando as medidas necessárias, é um inimigo invisível. Então, uma hora ou outra ele pode acometer alguém e essa pessoa nem ao menos vai ver isso passar, né? Porque é um inimigo tão pequeno que aos nossos olhos são invisíveis. Muitos problemas são inevitáveis. Algumas pessoas seguem tentando fugir dos problemas. Tentando, porque não é possível. E há várias formas de escapar dos problemas, ou pelo menos tentar escapar dos problemas. Eu quero compartilhar 3 formas com você que as pessoas usam para escapar dos problemas. A primeira, negar a existência do problema. Não, isso não existe. Isso não é realidade. Isso é uma fantasia. Negar a existência de uma circunstância difícil é uma maneira de autossabotagem. É uma forma de tentar fugir dos problemas. Sabe aquele grupo que recupera pessoas viciadas em álcools, alcoólatras anônimos? Esse grupo, alcoólicos, não? Anônimos, esse grupo, ele tem algumas regras. E uma delas é que a pessoa, ao chegar nas primeiras reuniões, necessita reconhecer que é um enfermo. Ele não pode negar a realidade de um problema que ele tem, porque senão esse problema não pode ser tratado. O doente precisa reconhecer que está doente para que possa receber o tratamento e o tratamento ser efetivo. O próprio Jesus disse, olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, porque os sãos não necessitam de médicos. Quem necessita de médico é o enfermo. Então não tente fugir dos problemas da vida negando a realidade. O primeiro passo é aceitar a realidade, ainda que ela seja difícil. Não, ela existe. Ela existe. Está diante de mim. Ainda que eu não tenha capacidade de resolver com as minhas próprias forças, eu reconheço a circunstância. Porque é uma maneira de se esconder do problema, de tentar escapar do problema. E aí nós não combatemos o bom combate. Porque nós dissimulamos, tentamos enganar a nós mesmos, negando a existência do problema. Ora, aí outra forma de tentar escapar dos problemas é desprezar o problema. Eu sei que ele existe, eu sei que ele é uma realidade, mas eu faço vista grossa. Eu desprezo ele para ver se ele vai embora. E isso não resolve o problema. O que resolve é a luta, é o enfrentamento, é o combate. Algumas pessoas, o seu problema é o pecado. Elas vivem em pecado e convivem com o pecado diariamente. Porque muitas desprezam o pecado e a existência do pecado na sua vida. Fazer vista grossa ao pecado não vai fazer com que ele desapareça. A hora de entender que ele existe e é uma realidade é o primeiro passo para que você possa
combater o bom combate da fé contra este problema que está afetando a sua vida. Eu estou falando aqui de uma coisa, mas cada um de nós enfrentamos cada dia os nossos problemas, situações, desafios. Eu não sei qual é o seu, mas você sabe, porque o Espírito Santo aí está consentindo no seu coração agora qual é o seu problema, qual é o seu desafio, qual é a sua necessidade. Então encare, assuma que existe e é uma realidade. Não menospreze a existência deste problema, porque ele não vai ficar menor se você menosprezá-lo. Agora, não superestime esse problema. Não faça dele um monstro maior do que ele é. Busque a Deus clareza da circunstância. Busque a Deus um norte que te dê uma realidade exata da circunstância. Porque os nossos inimigos não podem ser subestimados, mas tampouco superestimados. Nós precisamos pedir a Deus uma clareza, que Deus abra os nossos olhos espirituais e nós possamos ver cada problema que a vida nos apresenta da maneira que ele é, sem fantasiar. A terceira forma, o terceiro intento de escapar dos problemas é fazer uma mudança física. É se mudar. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, mudar de igreja. É uma maneira corriqueira que as pessoas utilizam para escapar dos problemas. Ele ou ela tem um conflito ali na igreja, o que é relativamente normal, porque nós vivemos numa comunidade social onde se relacionamos. Então os conflitos, cedo ou mais tarde, eles vão existir. Mas se você é daquelas pessoas que não encara o problema e não resolve o problema, vai faltar igreja para você. Principalmente se você vive em Europa e numa cidade onde tem pouca igreja, onde todo mundo se conhece. Você congrega numa igreja, tem um problema, vai para outra igreja. Não resolve o problema, muda de igreja, mas o problema continua. Não seria mais lógico combater este problema? E não é combater as pessoas, não é atacar as pessoas, é atacar o problema? Solucionar, resolver esse problema da melhor maneira possível, para que então possa seguir. Alguns mudam de esposa, de esposo, porque estão com problemas no casamento. Será que a cada problema, eu sou casado há 15 anos, ao largo desses 15 anos, nós já tivemos vários problemas, uns insignificantes, outros nem tanto. Mas será que a cada problema que eu tiver com a minha esposa, será que a solução é mudar de esposa? Então nós vamos se casar quantas vezes na nossa existência? Não. Não é melhor combater o problema? Pelear, lutar contra o problema e vencer o problema? Suportar o problema? Esse é o caminho. Algumas pessoas mudam de cidade porque ela adquiriu uma dívida ali na cidade. Então, para que as pessoas não fiquem olhando para ela dessa forma, muda de cidade, mas a dívida continua. Não seria melhor renegociar a dívida, aceitar que a dívida existe e buscar uma forma de resolver essa situação? Algumas até mudam de país. Mas quando o problema está dentro da pessoa, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de país, não adianta mudar de igreja, o problema vai junto com você, porque muitas das vezes o problema é você. Desculpe, eu sei que a palavra é confrontadora e talvez seja até um pouco dura para as pessoas, mas nós precisamos combater o bom combate da fé e não tentar ficar fugindo dos problemas. Porque a maneira de vencer o problema é lutar, é enfrentá-lo de frente. Eu quero falar com vocês agora sobre 3 personagens bíblicos que tentaram escapar de alguma situação e não deu certo em nenhum dos casos. Olha, você nem vai precisar abrir aí a sua Bíblia porque são histórias conhecidas e eu sei que você conhece. O primeiro, Elias. Elias tem um problema com Jezabel, o seu exército. Então ele foge
E ele se esconde dentro de uma caverna, amedrontado, desesperado, depressivo, ao ponto de ter desejo de morrer, porque é a maneira que ele encontrou de fugir e se esconder de uma situação e de uma circunstância. Mas Deus encontra Elias dentro desta caverna, porque é possível escapar dos problemas, mas não é possível escapar dos olhos de Deus. Deus viu Elias dentro da caverna, foi lá, enviou o seu anjo, disse a ele: come, se alimenta, levanta, porque grande é a caminhada. Em espanhol diz: largo é o caminho. A tua história não termina aqui. Não é essa circunstância que nós estamos passando que vai determinar o teu futuro. A tua história não está sendo posta um ponto final. Quem sabe uma vírgula? Quem sabe um momento, um espaço? Porque nós também precisamos de vírgula na vida. Mas é hora de levantar, é hora de comer, despertar. Não é hora de ficar deitado na cama, no sofá, depressivo, desanimado, só em frente à televisão, ao celular. Não, é hora de levantar, despertar, se alimentar. Ânimo, meu povo, porque a caminhada é longa. Tem muita coisa para fazer, tem muita alma para a gente ganhar. Nós precisamos cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Não tente fugir dos problemas, porque assim como Deus encontrou Elias dentro da caverna, Deus te encontra hoje, aí na sua casa, quem sabe no quarto, na sala, assistindo este culto online, porque Ele é os olhos que tudo vê. Tem outro personagem bíblico que tenta fugir, você conhece muito bem, é Jonas. Deus tem um propósito para Jonas, para que ele pregue o evangelho, e uma palavra dura, a cidade de Nínive. E era uma cidade que matava os profetas. Eu entendo porque Jonas fugiu. Mas não deu certo porque Deus criou uma forma, uma maneira de trazer Jonas de novo para o seu propósito. O que aconteceu é que o caminho foi mais largo, o caminho foi mais extenso. Porque quando Deus tem um plano e Deus tem propósito, Ele cumpre os seus planos e propósitos. E ainda que a gente tente fugir dos planos e propósitos do Senhor, não tem como. Deus vai usar alguma circunstância, alguma possibilidade, quem sabe, circunstâncias inusitadas, como foi com Jonas. Ser transportado por um grande peixe, por um monstro marinho, ser literalmente vomitado na areia. Que maneira mais inusitada de trazer um profeta para uma nação. Eu não sei qual foi a forma que Deus utilizou para te trazer onde você está, para te colocar onde você está. Não sei, mas eu sei que Deus tem formas inusitadas de trabalhar para que os seus propósitos venham a ser cumpridos. Então não adianta fugir, Jonas, porque o Senhor vai te trazer de novo para o propósito. Quantas vezes eu já tentei fugir do chamado, do propósito na minha adolescência, juventude. Eu fugia de profeta, de tanto ouvir profecia sobre que Deus me levantaria como pastor, que Deus me tiraria do Brasil para pregar o evangelho. Mas não adiantou. Às vezes eu ia como visita numa igreja, sentava no último banco e lá Deus me achava. A palavra de Deus nos diz que se nós irmos ao mais altos céus, ali Ele está. Se nós baixarmos ao abismo, às profundezas do abismo, ali Ele está. Não tem como se esconder dos olhos de Deus. Ele te vê. Eu aqui, neste momento, não vejo todos vocês, mas vocês me vê. E Deus vê eu e cada um de vocês. Outro personagem bíblico que tentou fugir dos planos do Senhor, Moisés. E Moisés é interessante que ele diz assim: Senhor, envia alguém, outro que o Senhor queira enviar, menos a mim. Está registrado em Êxodo 4:13. Êxodo 4:13. Ele diz: Senhor, envia alguém,
outro que o Senhor queira. Quase ele disse, qualquer um que o Senhor queira. Menos eu, Senhor. Eu não. Envia outro. Aí a gente, para tentar fugir da circunstância, a gente dá até desculpa. Né? Envia outro, Senhor, eu não sei falar. Não tem importância. Eu coloco alguém do seu lado que sabe falar. Está resolvido o problema. Não tem desculpa. Não tem desculpa para que nós não cumpramos o propósito que Deus tem para nossas vidas. Deus vai sempre encontrar alguma forma. Sabe, tem uma coisa que nos atrapalha muito de cumprir o propósito de Deus, e é pecado. Mas olha como Deus trata a circunstância. Você lembra de Isaías? Isaías, ele também diz, Senhor, ai de mim, Senhor, eu sou um homem pecador, tenho lábios impuros, e eu habito no meio de um povo que também tem lábios impuros, eu não posso. O que o Senhor faz? O Senhor purifica os lábios de Isaías, porque pecado precisa ser purificado, nós precisamos ser santificados. Então, se o teu problema é pecado, não tem jeitinho. Veja que o problema de Moisés é diferente. É uma limitação humana, carnal, física. Deus fala, isso não é impedimento. Isso não é impedimento para mim, eu resolvo esse problema. Agora, de Isaías, não. Aí o Senhor entra com providência e trabalha na vida dele para que ele esteja pronto para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Agora, não tente escapar da situação, não tente fugir, que na maioria das vezes fica pior, até porque não tem para onde a gente ir. E eu termino aqui te explicando por quê. Quando eu olho para a pregação de Jesus, quando ele está pregando e tem os apóstolos e discípulos assistindo, é uma pregação dura, o pessoal começa a sair. Você lembra desse texto? Só ficam os discípulos. Jesus olha para os apóstolos, e diz assim, e vocês? Vão também? Né? Aí Pedro, sempre era o mais impulsivo, o primeiro a ele falar, ele diz assim, ó, está em João 6:68. Pedro diz assim, para quem iremos, Senhor? João 6:68. Preste atenção que ele não diz para onde iremos, ele diz para quem iremos. Porque a pergunta aqui não é para onde você vai, é para quem você vai. Porque o mais importante aqui, o que define não é o lugar onde você está, é com quem você está. Se você está no Brasil, se você está em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, isso não vai fazer muita diferença. Principalmente agora, que essa pandemia é praticamente mundial. A pergunta não é, então, para onde você vai, é para quem você vai. Porque não tem outro, não há outro caminho. A Bíblia diz que ele é o único caminho. É o único mediador entre Deus e os homens. Não tem vários caminhos que levam a Deus. Isso é uma mentira secularista. A Bíblia diz que só Jesus Cristo é o caminho até o Pai. E para chegar até o Pai tem que passar por ele. Então não tem para quem você ir. Outra, ir sem a companhia e sem a presença dele é tolice, seja para onde você for. E os grandes homens da Bíblia já reconheciam isso. Quando nós olhamos para Moisés falando com Deus na tenda do encontro, e o próprio Deus diz, olha, esse coração desse povo é muito duro. Em umas traduções mais clássicas diz, é de dura cerviz. Eu não vou com esse povo daqui para frente. Eu vou enviar um anjo e vocês vão. Moisés diz, Senhor, não nos faça sair daqui se a tua presença não for conosco. Eu não abro mão da tua presença. Irmão, ainda que nos falte dinheiro, ainda que nos falte recursos financeiros, ainda que nos falte até a saúde, ainda que nos falte alguns amigos, que não falte a presença do Senhor. Não abra mão da presença de Deus por nada. Moisés reconhecia isso, ele disse, eu não posso sair daqui
se a tua presença não for conosco. Não adianta estar em palácios e mansões se a tua presença não está conosco. E Davi reconhecia isso. O rei Davi era um rei e ele reconhecia isso. Tanto é que quando ele confessa o seu pecado ao Senhor, a sua principal preocupação é: não retire de mim o teu espírito. Não se aparte de mim a tua presença. Eu não posso viver, eu não sei viver sem a tua presença. Então, meu querido, seja qual for o problema e a circunstância que você está passando, combata o bom combate da fé. Não recue, não desanime, não volte atrás, não negocie com o pecado. Vá adiante, lute, mas não vá sozinho. Porque a presença do Todo-Poderoso está conosco e é ela que nos garante a vitória. Eu não sei aonde você está, mas isso não é mais importante. Se você estiver, ainda que você estiver dentro de uma fornalha ardente, se Deus estiver com você, Ele te dará vitória. Ainda se você estiver dentro de um poço rodeado por leões, se Deus estiver com você, Ele te dará vitória. Então a pergunta nesses dias é: Deus está comigo? Eu estou com o Senhor? Porque se nós estamos juntos nessa peleia, e se nós estamos juntos nessa circunstância, passaremos e sairemos do outro lado melhor do que entramos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nesta palavra e eu declaro esta palavra de Deus sobre a sua vida em o nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você esse momento. Se você puder orar comigo de todo o teu coração, mas não faça aquela reza costumeira, repetida, não. Ore ao Senhor. Feche os seus olhos, levante suas mãos aos céus e ore ao Senhor. Senhor, nós temos meditado este momento na tua palavra. Tantas histórias, tantos homens, Senhor, que nos deixaram, Senhor, ensinamentos preciosos. Senhor, a palavra para esta noite é: combata o bom combate da fé. Não recue, lute. Não é hora de ficar parado, desanimado, depressivo. É hora de levantar e ir à guerra, porque a tua presença está conosco. E se a tua presença está conosco, nós somos mais do que vencedores. Senhor, que cada um dos teus filhos conectados conosco este momento sejam cheios da tua presença, sejam cheios do teu Espírito Santo, sejam batizados com o Espírito Santo, sejam renovados com o Espírito Santo, recebam força dos céus para lutar, porque em ti somos mais do que vencedores. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Meus irmãos, um grande abraço, que o Senhor nos abençoe e muito pronto nos veremos.